Olá pessoal, tudo bem? Carlos Nego aqui, como é que vocês estão? Bom, tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre conselhos populares. Bom, o conselho popular, gente, ele vem para sanar um problema sanar não digo, mas pelo menos minimizar um problema que toda sociedade, todo cidadão, depois que passa a eleição, costuma reclamar. Poxa, qual que é a minha participação na política depois que passam as eleições, né? Parece que a gente fica, assim, já condicionado, infelizmente, a tudo que acontece a gente aceitar e sem a possibilidade de opinar, sem a possibilidade de levar demanda, sem a possibilidade de tentar mudar os rumos daquilo que a gente até acha que não é muito correto. Bom, eu vou sempre tomar como exemplo a área da cultura porque é a área onde eu estou inserido, onde eu trabalho, a área que eu gosto de atuar, que o conselho ele é parte de o que a gente chama sistema, no caso nosso aqui, municipal de cultura. E o Sistema Municipal de Cultura, obviamente, é interligado ao que a gente chama de Sistema Nacional de Cultura. Ora, mas por que existem essas instâncias, essa burocracia, tudo isso é feito? Para poder resolver duas coisas também que o cidadão costuma reclamar bastante, que é a democracia e a transparência. De, às vezes, os processos, mesmo com a eleição, não serem muito democráticos e também não serem transparentes. Bom, a participação a- no Conselho ela se dá, no caso da sociedade civil, através de eleição. Mas como é formado esse conselho? Ele é formado de representantes vindos do poder público, no caso, e representantes da sociedade civil. Como são de número igual, né? A gente chama isso de uma representação paritária. O mesmo número de representantes da sociedade civil, mesmo número de representantes do poder público. E isso, como isso surge do nada, como esses representantes aparecem, principalmente vindo da sociedade civil, né? Bom, para isso o Sistema Municipal de Cultura ele tem uma etapa anterior que a gente chama de mapeamento. E o mapeamento ainda precisa, ele vai culminar num cadastramento e o cadastramento num banco de dados. O banco de dados vai culminar num grupo de pessoas, né, que aqui no nosso caso, a gente através desse banco de dados, a gente formou um grupo que hoje com a facilidade das redes sociais, a gente consegue o contato com todas essas pessoas, né? E mantê-las assim informadas sobre o que a gente planeja de fazer, as ações culturais que nós planejamos, né? Mas mais do que isso, né? Como a gente está num processo inicial, esse primeiro banco de dados, esse primeiro levantamento, essa primeira contato com as pessoas é a fim de formar, de organizar as nossas primeiras reuniões, audiências, conferências e tudo isso que eu falei, todos esses instrumentos, reuniões, fóruns, conferências, debates, audiências públicas, eles também são parte desse sistema, né? Então, não existe apenas um sistema que só tem um cadastramento e o cadastramento é um banco de dados que fica lá para uso único e exclusivo do poder público e tá lá. Não. Através desse banco de dados, a gente tem sim que criar canais de comunicação com as pessoas que estão ali cadastradas, né? Mas para que eu crio esses canais de comunicação? Justamente para poder ouvir as demandas dessas pessoas. Mas eu ouço essas demandas de maneira particular, né? Todo mundo mandando via WhatsApp? Não. Claro, também eu posso também ter essa facilidade, mas o que a gente faz é algo que eu já disse aqui, é através de reuniões, conferências, debates, né? Que são promovidos pelo poder público, e aí está a função do poder público, que é o que? Fortalecer e promover esses debates, essas discussões, através dessas reuniões é que aí é que a gente vai notar o surgimento das primeiras lideranças, daquelas pessoas que têm mais voz ativa, que realmente se interessam em serem os líderes desse movimento, né? Bom, mas para
se formar o conselho, eu até acho que já comentei, era por parte da sociedade civil. Esses representantes vão ser escolhidos através de uma eleição. Os representantes do poder público são escolhidos através de indicação, né? Então, a gente até ontem entrou num debate que é assim, ora, mas o poder público, ele que tem, ele, já que é ele que movimenta, então ele tem, digamos, essa prerrogativa de, muitas vezes, colocar as pessoas a que ele tem interesse lá, né? O famoso aparelhamento, que o pessoal sempre tem medo. Ah, mas esse conselho vai ser aparelhado, não adianta nada criar. Bom, é aí que está a grande ideia da mobilização. E aí, nesse aspecto que eu digo, né, a mobilização, ela só é eficiente se feita da maneira correta para a coisa certa. Então, obviamente, você fazer movimentos festivos com música, com dança, é válido quando você quer criar, digamos assim, visibilidade. Mas, se você quer realmente ser parte da ação, no caso dos conselhos, você tem que se colocar como candidato, você tem que ir lá participar efetivamente das reuniões, para que no momento oportuno você leve suas opiniões. E se você se considerar uma pessoa apta, você se colocar como candidato, você movimentar as pessoas em torno das suas propostas. Ou seja, pessoal, não adianta reclamar de aparelhamento se o grupo interessado não vai atrás de conseguir estar nos postos que são realmente importantes, né? E eu coloco isso não só como conselho, mas coloco como até o próprio cargo de vereador e, quiçá, até o próprio cargo de prefeito. Se a pessoa se acha capaz e acha que a mobilização ela consegue fazer, ela é um sujeito ativo da comunidade, ela tem que ter coragem também de se posicionar, né? O posicionamento é algo que envolve coragem, não adianta, né? Então, esse mecanismo dos conselhos, né, ele foi instituído de maneira mais oficial. Óbvio que antes disso já havia outros conselhos, mas a partir de 2014, com o que a gente chama de Política Nacional de Participação Social, certo? E participação social, obviamente, ela vai se dar através de tudo isso que a gente já conversou aqui, né? Você criar esse sistema municipal de cultura, né? Que começa lá com mapeamento, você ir atrás das pessoas, cadastrá-las. Após o cadastramento, você cria esses canais de comunicação para fazer com que as pessoas comecem a se informar, e a partir daí você começa a criar suas primeiras audiências públicas, as suas primeiras reuniões, seus primeiros fóruns de debate, cursos, palestras, oficinas, tudo o que gira em torno de você capacitar cada agente também a fazer parte daquilo. Que até eu conversava com esse meu amigo produtor cultural muito conhecido de todos nós, Jorge Derosa, que obviamente tem muitas pessoas que, assim como eu no começo de toda essa história, aqui para nossa cidade foi em 2013, né? A gente começou a querer entender sobre o que era o Sistema Nacional de Cultura e aderir ao sistema, e aderir a ele através com a criação do nosso sistema municipal aqui. À época a gente não entendia muito bem para que servia tudo isso, mas aí veio a pandemia, a necessidade de a gente criar esse sistema municipal de cultura para que a gente fizesse jus ao recebimento desse recurso, porque somente as cidades que estão que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura e criaram seus sistemas municipais é que podem ter acesso aos recursos, que tiveram acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc, agora da Lei Paulo Gustavo, e que poderão ter acesso ao Aldir Blanc 2, mas eles têm que estar cadastrados nesse Sistema Nacional de Cultura, tem que fortalecer os seus sistemas municipais. Bom, então à época a gente não entendia muito bem, mas são duas questões básicas também que a gente vê para que serve isso: democracia e transparência. Democracia por quê? Porque
são através desses conselhos, desses debates, que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas sejam ouvidas e tenham as suas demandas atendidas. Transparência por quê? É porque como a gente, criado esse sistema, a gente começa a ser elegível de recebimento de recursos federais, estaduais, vai ter dinheiro circulando. E para esse dinheiro, a transparência é fundamental, né? É por isso que há esse cadastro. O governo federal, o governo estadual quer saber para onde esse dinheiro vai, né? E aí entra outro instrumento importantíssimo, que são os editais, mas que a gente fala num próximo vídeo, porque esse aqui já ficou longo demais, e acho que vocês já entenderam a importância do conselho e porque participar é fundamental. Não adianta fazer festa, não adianta fazer baixo-assinado, não adianta fazer dança da chuva, não adianta fazer nada, se na hora de você se colocar como um candidato, se na hora de você realmente ser efetivo na sua participação, você tem medo de se posicionar. E o conselho é o órgão, é o instrumento que vai poder acolher as propostas dos artistas, dos agentes culturais e da população como um todo interessada na cultura, que é o nosso caso. Mas é isso aí, pessoal. Valeu e até mais.